Hoje que comemoramos a assinatura da Lei Áurea, onde tornou legal a proibição da escravização no Brasil, é importante compreendermos que essa assinatura não veio de uma princesa boazinha, de monarcas que se importavam com a população escravizada ou de uma elite financeira que se preocupava em estar escravizando indivíduos. Não surgiu daí, surgiu da luta, surgiu da resistência. Nossa liberdade, ela não foi dada, ela foi conquistada, porque liberdade não se mendiga, conquista-se. E foi isso que nós fizemos. Nós resistimos, reagimos e conquistamos. Então, nesse momento é importante estarmos saudando não uma princesa branca que, através de pressão externa e também pressões internas, foi obrigada a assinar, mas sim saudarmos os nossos e as nossas ancestrais, aqueles que verdadeiramente trouxeram essa liberdade e que nos deram a ferramenta para que ainda hoje, com toda a opressão que nós sofremos, nós continuarmos resistindo e reagindo, porque nós não podemos ficar também só na resistência, nós precisamos reagir. E as duas questões unidas que vai trazer nossa liberdade e nossa vitória. Então, devemos saudar a nossa ancestralidade, que conquistou essa assinatura e que nos possibilitam hoje poder estar falando, poder estar lutando e poder estar conquistando. Então, quero saudar toda a nossa ancestralidade que lutou na legalidade, com negociações com os brancos fazendeiros, aqueles negros que mesmo dentro da Casa Grande, negros indígenas, não podemos esquecer que essa libertação vem da nossa ancestralidade negra e da nossa ancestralidade indígena, então que eles negociavam com os senhores brancos, negociavam melhores formas de trabalho, mesmo cativos, mesmo escravizados, tinham esse poder de negociação, negociavam o pagamento de alforrias, negociavam estar em uma posição menos subalternizada dentro do próprio sistema escravagista. Então vamos saudar essa nossa ancestralidade, mas vamos também saudar principalmente a nossa ancestralidade que lutou na criminalidade, pois se ser escravo era legal na época, quem não aceitava ser escravo estava agindo na criminalidade, eram bandidos. E esses bandidos nós devemos saudar, nós devemos aqui também estar honrando o nome desses líderes, dessas pessoas que não estavam em liderança, mas que estavam ali na resistência e na reação. São os ocupantes dos quilombos, aqueles que incendiavam fazendas, aqueles que sequestravam e assassinavam senhores de engenho, aqueles que assaltavam nas estradas para poder manter os fugitivos. Então, vamos saudar a toda a nossa ancestralidade, independente da forma que eles lutaram, mas todos e todas que lutaram. Então, saudamos aqui, compreendendo que a luta foi grande, e a luta deles foram vencidas, deles e delas, e a nossa luta nesse momento precisa também ser vencida. Claro, temos traidores da raça em todos os tempos. Naquela época nós tínhamos os capitães do mato que entregavam seus irmãos em troca de ganhos pessoais, não se importando com a coletividade. Nós tínhamos, claro, pessoas que aceitavam a cultura, o ensinamento do branco e se via realmente como inferior e assim aceitava as posições colocadas pelos senhores de engenho e ainda entregava dentro das fazendas aqueles que não aceitavam, os dedo duro, caguete, como chamamos no popular. Então existiam sim, mas como hoje também existe os que entregam, que assassinam seus próprios irmãos nas forças de segurança pública, vulgo polícia, mas também temos aqueles
que entregam seus irmãos e irmãs porque está numa elite político-financeira, então também entregam seus próprios irmãos através de apoio a lideranças fascistas, através de apoio a lideranças que assinam leis que nos matam, né, ou que nos mantêm cativo. Então temos traidores em todos os tempos. Esses traidores, por isso que eu digo, negros e indígenas de direita não me representam. Pode dizer que a gente precisa se unir, pode dizer que que a ideologia de esquerda e direita não condiz com a questão racial. É uma mentira, é uma falácia. Claro que tem na esquerda pessoas que são a favor da subalternização das raças também. Porém, na direita, a direita, em sua ideologia fundadora, ela é toda fascista, toda pautada na dominação de alguns sobre a maioria. Então, mais uma vez, negros e indígenas de direita não me representam. Eu não saldo, eu saldo aqui os negros e negras, os indígenas e as indígenas que são resistência, que são luta, que são igualdade, né? Que são do lado de acabar com a subalternização de qualquer forma que ela venha. Então aqui eu quero saudar em nome mesmo nossos irmãos e irmãs, anotado, quero saudar nossos irmãos e irmãs do Quilombo, nossos líderes, né, que foram fortes, como de Zumbi a Dandara dos Palmares, de Araribóia a Tubiriçá, de Luiz Amaim a Luiz Gama, de Zarobabé a Felipe Camarão, do Dragão do Mar, o João José do Nascimento, ao Almirante Negro, João Cândido, de Minervino de Oliveira a Carlos Marighella, de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Beatriz Nascimento, né, a Copenaua e Krenak, a Abdias do Nascimento, né, negros e negras que resistiram, que lutaram, né, que foram nossos anteriores e que agora nós precisamos continuar a luta. Negros, negras, indígenas do nosso Brasil, vamos nos unir. É claro que também, desde aquela época, tentavam nos dividir, né? Tentavam diminuir a nossa força através de negros que falavam já a língua do colonizador e negros que não falavam a língua do colonizador, chamados à época de boçais, de negros que vinham de uma cultura mais banto, os negros que vinham de uma cultura iorubá. Nós tivemos no próprio candomblé há muito tempo, nas religiões de matriz africana em geral, nações que não se viam misturadas. Então, desde aquela época existiam as divisões. E hoje não é diferente. Querem nos dividir entre pretos e pardos. Querem nos dividir entre a elite financeira e a classe trabalhadora. Querem nos dividir entre negros que são educados e negros que são ignorantes. Claro que devemos compreender que muitas vezes o negro que está na elite financeira defende a visão do branco, sim. O indígena que está na condição financeira defende a visão do branco, e nós temos que combater isso. Mas se temos lá negros, negras e indígenas que nos vê como igual e que quer lutar contra a divisão de classe também, esses são nossos companheiros. Claro que tem pardo que reproduz o racismo, sim, porque tem a pele mais clara, acha que pode humilhar aqueles que têm a pele mais escura. Mas aqueles pardos, inclusive me colocando nessa posição, que se compreende como negro e que sabe que faz parte da negritude e não da branquitude, e que reconhece que existe um sistema de opressão onde
a gente não pode ter uma régua de sofrimento, de medição de sofrimento, mas que existe uma opressão do branco sobre o negro, sim. Somos companheiros e companheiras. Aí tem aqueles negros e negras indígenas que reproduzem o machismo, sim. Mas aquelas negras, negros e indígenas que compreendem que a gente também precisa lutar contra isso, nos representa, sim. Então, toda essa gama que luta contra a LGBTfobia, contra a xenofobia, toda essa força unida, vamos nos unir porque somos companheiros e companheiras, todos subalternizados do Brasil e do mundo, univos para a vitória, até a vitória sempre. Vamos à luta.